Irmãos, antes de passar a palavra para o pastor Igor, que vai pregar para nós, eu achei que seria prudente, e conversei sobre isso com ele, da gente trazer algumas orientações para os irmãos ficarem informados, né, sobre como nós vamos lidar com o caso aqui da pandemia, que está chegando, né? Então, o padrão é como se fosse, como ele observou, uma onda mesmo. E, enfim, está chegando a onda aqui no Brasil, então é uma questão de tempo para a gente ter dificuldades sérias aí. E a gente não pode esperar a coisa ficar grave para tomar providências. Então, isso foi uma decisão tomada em vários lugares de medidas de contingência serem tomadas com antecedência. No caso de Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda não deve estar acontecendo já, mas ainda não tem evidência de contaminação comunitária, então por isso a gente manteve normalmente o culto de hoje. Hoje é o último domingo que nós vamos ter ceia do Senhor sendo distribuída até o fim da pandemia, porque é um dos possíveis vias de contágio. A gente acha importante que as igrejas tomem providência a respeito, porque pelo menos em 2 países, na França e na Coreia, um dos epicentros de espalhamento foram reuniões religiosas mesmo. E, no caso da França, foi uma conferência pentecostal. Mas nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido, a respeito. Por outro lado, muitos líderes religiosos aí conhecidos, inclusive o próprio Papa colocou essa questão, né, de que, num sentido, a igreja não oferece um serviço especial como hospitais, é essencial como hospitais e a polícia, mas, num outro sentido, sim, porque muitas pessoas vão se lembrar do quanto elas precisam de Deus nesses momentos. Isso é fato. Então, a igreja não pode simplesmente fechar as portas como um restaurante ou um bar fecha. Não é a mesma coisa. Então, o Conselho ainda está discutindo alguns detalhes aí sobre o que seria a melhor coisa a fazer, mas a gente já tem um acordo inicial de não fechar imediatamente, mas isso não significa que a gente vai se opor de forma alguma a autoridades sanitárias. Então, havendo, no caso de Minas Gerais, uma orientação oficial e específica das autoridades, pode haver suspensão dos cultos por um período. Então, a gente precisa que os irmãos mantenham contato com a igreja para saber, né, toda semana o que a gente vai dizer. Então, nós não vamos dar uma resposta imediata, porque isso ainda depende do andamento. Mas isso a gente considera isso uma possibilidade, sim, pode acontecer. É, inclusive, possível que isso aconteça por, pelo menos, algumas semanas. Imediatamente, o que a gente deve fazer é alterar as nossas rotinas. Então, os irmãos, se a gente não tiver uma grande mudança durante a semana e não fizer uma suspensão, né, dos cultos, como a gente mencionou, nós vamos ter uma liturgia diferente, então os irmãos não devem estranhar isso, mas não haverá cântico congregacional, e a gente vai fazer os cultos com mais silêncio para poder manter as portas abertas e não incomodar os vizinhos, mas, ao mesmo tempo, garantir um fluxo de ar aqui dentro. Não vai haver a parte de música para que todo mundo possa ficar em silêncio e não cante, porque isso, cantar equivale a um espirro, né, em termos de espalhamento. Então, a gente não vai ter manifestações desse tipo, não vai haver ceia do Senhor, por causa da contaminação através do toque, né, no caso da preparação dos elementos. A gente tem hoje só, é o último dia, e a gente deve destacar um grupo de irmãos aí para tomar medidas de sanitização especiais, que são usadas em contexto de serviço especial para garantir limpeza. No mais, não esqueça o seu gelzinho, quem conseguiu comprar, de andar com ele na bolsa. Recomendamos a idosos, especialmente, que evitem a participação física, tá, no culto, mesmo que a gente continue por um tempo. A gente recomenda isso porque, como se sabe, tem um risco maior para idosos. Não significa que não tem risco para jovens, em alguns lugares jovens também estão sofrendo bastante os efeitos, mas é especialmente para pessoas idosas e em tratamentos que afetem a imunidade, né, a imunidade corporal. Recomendamos aí que os irmãos participem de grupos nas casas.
Então, para a gente não perder contato com você, porque a gente sabe, por causa do que aconteceu em outros países, que dependendo do nível de quarentena, às vezes uma família fica isolada, tem que ficar isolada, porque todo mundo pegou, e até isso gera problemas até para conseguir alimento e tal. Então, se a gente pelo menos souber aonde você está, e se tiver alguma situação mais grave, alguma coisa pode ser feita. Então, é importante que você entre em contato com um dos grupos aí, que é da Igreja Esperança, que tem no boletim, e você se apresente, tá? Olha, eu sou fulano de tal, estou indo na igreja, ainda não estou no grupo, mas vou entrar. Ou, enfim, se informe e informe as pessoas. Porque a gente até leu isso em Filipenses hoje na reunião da Pastoral Litúrgica. É importante que a igreja continue sendo igreja. E a igreja não é igreja só quando tem culto, ok, irmãos? Não é só quando tem culto. Então, é importante que a gente saiba onde você está e você saiba também o que está acontecendo. Então, a gente vai precisar manter essa rede de comunicação constante para poder orar uns pelos outros e atender necessidades. Naturalmente, com essa possibilidade de suspensão de cultos também, a gente vai precisar que os irmãos se lembrem de manter contribuições regulares para a igreja continuar funcionando, as coisas continuarem funcionando, e a gente vai mandar essas informações, disponibilizar essas informações. Então, hoje, talvez já no dízimo tenha essas informações, anote esses detalhes, que aí você, se a gente não tiver culto, você pode fazer transferência bancária para manter a igreja funcionando. Em caso de realmente, por ordem de autoridades ou recomendação de autoridades, a gente não tiver os cultos públicos, a gente deve manter transmissão online. Então, o atendimento vai ser via grupos nas casas e transmissão online. Grupo nas casas também oferece algum risco, vai ter que tomar cuidado, mas como são grupos menores, então isso evita um espalhamento massivo, né, da doença. Então, irmãos, vamos manter essa conexão, tá? Lembre-se disso. A igreja, algumas atividades da igreja devem e podem mudar, mas a igreja tem que continuar existindo nesse momento. Eu mencionei esse fato mais cedo, nessa reunião que a gente teve da Pastoral Litúrgica. Rodney Stark é um sociólogo muito importante e ele escreveu um trabalho famoso sobre o princípio do cristianismo no final dos anos 80, começo dos anos 90, não me lembro bem, mas ele refez um caminho muito interessante. Ele descobriu, havia alguma informação sobre isso, mas ele fez levantamentos e trouxe um resultado de sociologia histórica muito interessante. Quando teve uma grande peste no século II, que atingiu a cidade de Roma, os romanos fugiram e deixaram os doentes para trás. E quem não foi para trás foram os cristãos. Quem não fugiu foram os cristãos. Eles ficaram, melhor dizendo. E ficaram com risco de vida, cuidaram dos doentes, e aquilo teve um impacto muito grande na conversão da cidade de Roma. Então, naturalmente, naquela época não tinha hospitais e serviços especializados que a gente tem hoje, então não estou dizendo que a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso é importante para a gente se lembrar que a igreja não pode debandar no momento de doença. Então, a gente vai usar tudo que se sabe de ciência contemporânea para evitar ao máximo que a gente atrapalhe o processo e crie contaminação, mas a igreja segue. Vamos seguir orando, faça seu devocional em casa, entre em contato com os grupos, continue se lembrando disso. A igreja tem que estar presente, especialmente em oração e oração por outras pessoas, viu, irmãos? Porque vai ser um momento que as pessoas vão pedir oração. E a igreja do Senhor, é um corpo sacerdotal, não só a liderança, mas você aí que é um cristão. Amém? Feche seus olhos. Vou fazer uma leitura da palavra do Senhor e você em silêncio aí, onde você está, você vai fazer essa oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Que essa seja a sua oração nesses dias e que você leve essa oração a outras pessoas. Amém?